Beleza, continuando aqui a nossa configuração então do nosso Webpack para ele gerar o nosso código final, agora a gente vai ter que instalar alguns plugins para ajudar a gente naquelas tarefinhas que eu falei, que é extrair o nosso CSS do nosso JavaScript e colocar ele lá na pastinha dist e também extrair as nossas imagens e atualizar o nosso HTML, beleza? Os plugins que a gente vai utilizar, o primeiro deles é esse aqui, ó, tá? O HTML Loader, tá? Eu tô com ele aberto aqui no site do Webpack, mas a gente pode até abrir o GitHub dele aqui, só pra gente dar uma olhadinha e tal, mas não tem muito segredo não. Deixa eu voltar aqui na aba Code, aqui. Então, esse arquivo aqui, basicamente, ele permite a gente fazer algumas coisinhas, tal, mas esse cara aqui, em conjunto com um outro que a gente vai instalar, é o que vai permitir que esse arquivo aqui, ó, index.html, seja atualizado com o bundle.hash que for gerado aleatoriamente todas as vezes, tá? Então a gente precisa desse cara aqui. E outra coisa que ele permite fazer também é no seu projeto, nas páginas, se por algum motivo você precisar importar um HTML, ele também permite fazer isso. Mas a gente não vai mexer nisso aqui não, mas ele dá um exemplinho aqui, ó, file.js, você pode importar um HTML dentro de um JavaScript também, beleza? Tá, aqui agora então a gente vai instalar ele. Eu vou usar então o Yarn, então eu vou pegar só o nome dele aqui, ó, HTML Loader, beleza? Vou abrir uma nova aba aqui no meu terminal, que na verdade já está aberta, e vou digitar yarn add -d, e aí eu vou colar o nome dele aqui. Só que eu não vou dar Enter ainda, porque a gente vai fazer mais alguns, então é só dar espaço aqui e colocar na frente os próximos packages que a gente quer instalar também, tá? O próximo que eu quero instalar aqui então é o nosso Mini CSS Extract Plugin, tá? Esse também aqui, ó, ele tá no repositório do Webpack Contributions, Contrib, né? Tem um monte de plugins aqui, tal, que fazem várias coisas. A gente vai usar só os que são necessários para o nosso projeto aqui, para a gente gerar o nosso build, beleza? E esse aqui é um deles, inclusive é um dos mais famosos, mais utilizados, tá? E aí, se a gente for rolando aqui também, ele vai dar aqui pra gente o installer dele, que é Mini CSS Extract Plugin. Então eu vou copiar só essa palavra aqui agora, o nome do package, e vou colocar aqui, ó, na frente do nosso HTML Loader, vou dar um Ctrl V, espaço, vou pegar mais um que a gente vai usar agora, que vai ser o que vai ajudar a gente a toda vez que gerar um build novo, a pasta dist vai ser esvaziada e aí lá dentro vai ficar só o código mais recente. Por que a gente precisa fazer isso? Porque o Webpack ele não sabe que ele tem que fazer isso automaticamente. Então toda vez que a gente rodar o build, ele vai colocar um build novo lá naquela pasta e vai ficar acumulando vários builds lá com hashes diferentes e tal. Então a gente teria uns 10 bundles diferentes se a gente rodar 10 vezes o yarn run build, tá? Então por isso que a gente tem que usar esse plugin aqui para limpar tudo que está lá dentro e colocar só os arquivos novos, beleza? Então é o Clean Webpack plugin. E eu vou procurar a linha dele aqui do nome do package também, beleza? Essa aqui, ó, vou dar um Ctrl C, vou lá no meu terminal e na frente ali do meu Mini CSS Extract Plugin, deixa eu subir aqui que talvez não esteja dando para você ver aí. Beleza, vou dar um Ctrl V aqui e falta mais um, tá? Que é o último que a gente vai usar aqui, que é o HTML Webpack Plugin, tá? Esse cara aqui que vai permitir a gente injetar cada novo bundle, tá? Lá naquele rodapé, na tag de script do nosso HTML, beleza? Então, a gente vai pegar aqui também a linha de instalação dele, HTML Webpack Plugin, Ctrl C e espaço Ctrl V. Beleza. E aí, então, são esses, tá? Só recapitulando aí, ó, yarn add -d para instalar como dependência, HTML Loader, Mini CSS Extract Plugin, Clean Webpack Plugin e HTML Webpack Plugin, beleza? Vou dar um Enter e todos serão instalados, tá? Depois da gente instalar eles, a gente tem que configurar eles lá no nosso Webpack Prod, beleza? Enquanto vai instalando aí, eu vou já aqui no nosso Webpack Prod, então, e a gente vai começar a mexer nele, tá? A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, na verdade a gente já fez uma primeira coisa, que é o quê? O nosso bundle aqui a gente passou o content hash, beleza?
A outra coisa que a gente precisa fazer é importar esses plugins aqui, e além de importar os plugins, a gente precisa declarar eles aqui no nosso Webpack, tá? E o Webpack, ó, ele começa aqui, Module Exports, ele tem Mode, Entry, Output, Dev Server, Module. Eu vou encolher aqui o Module, tá? Porque a gente vai declarar os plugins logo depois dele. Então agora eu vou colocar aqui Plugins. Beleza? E a gente vai na documentação de cada um deles agora para ver como que a gente declara eles aqui, como que a gente importa e como que a gente declara, beleza? Então, o primeiro deles é o nosso... o HTML Loader não precisa, tá? Porque ele não é exatamente um plugin, beleza? Ele é um loader, então o Webpack já entende ele, mas o que a gente vai precisar fazer com o HTML Loader, na verdade, é incluir ele como uma nova regra, tá? Então... já vamos fazer ele, antes da gente fazer os plugins. Então eu vou copiar o nosso HTML Loader, tá? Aqui no GitHub dele. Só essas duas linhas aqui, ó. A gente vai testar se é um arquivo HTML e vai permitir que ele seja feito loading. Só isso, tá? Vou dar um Ctrl C aqui. E aí vou voltar lá no nosso arquivo agora. Então eu vou expandir aqui de novo os nossos modules, tá? E aqui dentro de rules, lá embaixo eu vou só incluir mais essa rule para o HTML. Então depois do nosso gltf aqui, ó, eu vou dar uma vírgula e vou incluir o nosso HTML Loader, beleza? Só isso. Agora sim a gente pode fechar aqui de novo e encolher os nossos módulos e agora a gente vai declarar os nossos plugins aqui, ou importar e declarar, né? Beleza, então eu vou até fechar o nosso HTML Loader aqui agora para ele não me confundir mais. E agora é o Mini CSS Extract Plugin, tá? Se a gente for descendo aqui, ó, na página, ele mostra aqui pra gente, ó. A primeira coisa que a gente tem que fazer é o import dele. Então eu vou copiar essa linha aqui, beleza? E aí eu vou lá no nosso Webpack config de produção, tá? Toma cuidado para não fazer no de dev, inclusive vou até fechar ele aqui para eu não me confundir. E aí depois do require path aqui, a gente vai colar o que a gente acabou de copiar lá do GitHub, que é o import do Mini CSS Extract Plugin, tá? Vou voltar lá na página agora do plugin. E ele tem algumas regras aqui que a gente precisa passar aqui no CSS, tá? E aí vai ficar da seguinte maneira. Lá no nosso CSS, ele tem aqui, ó, o exemplo, ele passa exatamente isso aqui, ó, mini CSS extract plugin.loader, tá? Eu vou copiar só isso aqui, beleza? Que é o método dele, né, a propriedade dele que manda, né, ou instrui o Webpack a usar isso aqui e fazer o extract, tá? Beleza, copiei só isso aqui agora. E aí vou fazer o seguinte, tá? Lá nos nossos módulos, onde está o CSS, a gente vai substituir o Style Loader pelo Mini CSS Extract Plugin, tá? Então é só deletar esse cara aqui e dar um Ctrl V naquilo que a gente copiou e colocar uma vírgula aqui e beleza. Eu vou tirar esses comentários daqui para ficar mais limpo aqui o nosso código, tá? Então vai ficar dessa maneira aqui, ó. A gente estava usando o Style Loader, mas agora a gente não vai usar o Style Loader mais, a gente vai usar o Mini CSS Extract Plugin Loader, beleza? Agora a gente precisa instanciar, porque a gente está tentando usar esse cara aqui, mas a gente não instanciou ele ainda, tá? E lá na documentação tem isso também. Tá bem aqui, ó. Tá vendo que ele declara plugins aqui antes dos modules? Eu declarei lá embaixo. Não tem problema essa ordem, na verdade. O que a gente precisa fazer só é o seguinte. Eu vou copiar essa linha aqui agora, tá? Ctrl C. E aí, lá embaixo onde eu declarei os nossos plugins, eu vou dar um Ctrl V, beleza? Aqui, ó. Eu abri e fechei aqui como se fosse um objeto, mas na verdade é um array, tá? Então eu vou deletar o objeto aqui agora. E agora sim vai ficar certinho, beleza? Um array de plugins, tá? Todos eles separados por vírgula. Beleza, então eu vou colocar uma vírgula aqui. E agora a gente vai importar mais um plugin, tá? Então o Mini CSS Extract Plugin está pronto. Vou fechar aqui também a aba dele. O próximo é o Clean Webpack Plugin, tá? E aí eu vou descer na documentação aqui também dele, da página dele do GitHub, e aqui ele já me dá um import. Então eu vou copiar esse import daqui, Ctrl C, beleza. Vou voltar no nosso código, vou importar ele aqui agora, embaixo do nosso Mini CSS Extract Plugin, tá? O import dele é um pouquinho diferente, tá vendo que ele vem, o import dele vem entre chaves aqui? Opa!
Tá difícil de clicar aqui. Mas enfim, tá dando para ver aí, né? Vem entre chaves. Então é assim que a gente importa ele. E a instância dele, né? A gente declara a instância dele lá também dentro de plugins, do array de plugins, desse jeito aqui, ó. Então eu vou copiar essa linha aqui, New Clean Webpack Plugin. Vou lá no nosso plugins e vou colocar ele aqui embaixo. Beleza. Então esse cara aqui, se não me engano, é só isso também e tá pronto, beleza? Deixa eu só olhar aqui para baixo se tem mais alguma coisinha. Não, é só isso mesmo, tá? Se tiver mais alguma regrinha depois, a gente coloca, beleza? Agora eu vou fechar esse cara aqui e a gente vai no nosso último aqui, que é o nosso HTML Webpack Plugin, tá? Vou descer aqui na documentação e bem aqui, ó. Ah, tá, a gente vai ter que fazer uma coisa, tá? Eu instalei a versão errada. Durante o curso aqui, isso é uma coisa que você tem que prestar atenção aí também, tá? Acabei de perceber. Eu instalei a versão do Webpack 5, só que durante o curso a gente eu usei aqui a versão do Webpack 4, tá? O que você vai fazer aí? Você vai dar uma olhada aqui no seu package.json, você vai dar uma olhada aqui na versão do seu Webpack, que está bem aqui, ó, a minha é 4.44.1, tá? Se a sua versão começar com 5 aqui, você instalou corretamente esse aqui, ó, que é da versão 5. Se o seu começar com 4, como é o meu, você precisa instalar a versão 4, que tem esse @4 aqui no final, tá? O que eu vou ter que fazer, e você vai ter que verificar se você precisa também. Eu vou remover esse aqui e instalar o correto, tá? Então eu vou fazer isso aqui agora, senão vai dar ruim aqui. Então yarn remove HTML Webpack Plugin. Beleza. Enquanto ele remove aqui, eu vou lá buscar o código do correto, que é esse aqui agora, que tem o @4 no final, porque eu estou usando a versão 4 do Webpack, beleza? A versão 5 é recente, tá? Quando eu comecei a gravar o curso, tinha apenas a 4, se não me engano ainda. Dou um Ctrl C aqui e agora sim, vamos esperar que ele terminar. Beleza, terminou. Vou agora instalar yarn add -d e a versão com o @4 no final. Beleza, tem que fazer isso aqui, senão vai dar problema, tá? Legal, instalamos aqui, tá instalando. Eu vou voltar lá na documentação, porque agora mais para baixo aqui tem o import dele e também tem a instância, tá? A declaração da instância do plugin. Então o import está bem aqui, ó. Vou copiar daqui, vou lá no topo do meu Webpack config do produção, tá? Webpack.prod.js e vou importar ele aqui, ó. Belezinha? Ponto e vírgula no final. E agora eu vou voltar lá na documentação de novo e vou copiar isso aqui, ó. New HTML Webpack Plugin, Ctrl C aqui, beleza. Só que nesse cara aqui a gente vai precisar fazer uma coisinha, tá? Que é o seguinte, a gente precisa passar para ele qual arquivo HTML que ele vai usar para fazer o seguinte, ele vai chegar aqui, ó, no rodapé e vai injetar o bundle, tá? E a gente precisa passar para ele qual arquivo que ele vai fazer isso. Para a gente fazer isso, a gente tem que abrir aqui um objeto, porque ele recebe um objeto aqui. E aí a gente passa aqui, ó, template, tá? Deixa eu só dar uma conferida na documentação para ter 100% de certeza. Aqui, ó, template, beleza. E aí, vamos ver aqui embaixo se ele tem um exemplo. Tem um exemplo, exatamente isso, tá? É só a gente passar template e passar o caminho do arquivo HTML, tá? Que vai servir como template, ele vai usar esse arquivo como página index inicial do projeto e vai compilar ela lá dentro da pasta dist, tá? E aí, a gente vai fazer uma coisinha um pouquinho diferente. Esse arquivo aqui agora, que é o nosso arquivo que a gente usou desde o início do projeto, ele vai ser sobrescrito pelo nosso Webpack, certo? Quando a gente gerar a build. Eu vou copiar ele inteiro aqui, então, o conteúdo dele, né? Vou dar um Ctrl A aqui, Ctrl C, beleza? E vou fazer o seguinte, dentro da minha pasta src agora, eu vou criar um arquivo chamado app.html. Poderia ser qualquer nome, tá? Mas eu vou chamar de app, HTML, tá? Tem gente que chama de main, tem gente que chama de index mesmo. Eu vou chamar de app porque eu prefiro quando é dentro da pasta src, beleza? Legal. E agora eu vou colar exatamente o mesmo conteúdo aqui dessa index, só que a gente vai perder ela, porque ela vai ser sobrescrita agora toda vez pelo nosso HTML Webpack Plugin. Então por isso que a gente precisa criar um novo HTML que vai servir de template, beleza?
Se o nosso bundle vai ser injetado automaticamente, a gente não precisa dessa linha aqui mais, então eu vou deletar ela. E beleza, esse aqui vai ficar servindo como nosso template então, e aqui no nosso webpack.prod a gente precisa passar aqui o caminho desse template. Esse template, o HTML Webpack Plugin, ele vai até a raiz do nosso projeto aqui, ó, que é essa pasta aqui maior que a gente está, né, que é a pasta projeto final tal, que tem tudo isso aqui dentro. Essa pasta aqui então, a gente precisa passar para ele o caminho que é src e aí sim o arquivo app.html. Então vai ser /src/app.html. E é isso, tá? Com isso aqui, a gente configurou, né, boa parte aí do que a gente precisa configurar. Falta mais um pouquinho de coisas, tá? Falta a gente passar algumas regrinhas aqui ainda e testar algumas coisas, mas a parte mais chata, digamos assim, a parte de ficar configurando, pegando plugins e tudo mais, a gente já terminou, tá? Eu vou deixar pra gente testar e fazer os ajustes finais na próxima aula, belezinha? Então é isso, valeu, te vejo na próxima aula.